Ei, pessoal, eu vim aqui para falar sobre a página SOS Espírito Santo com o pastor Carlos e sua esposa. É muita coisa. Quando eu me converti, em 2023, eu entrei num processo muito doloroso, né? Porque a minha mente consciente me falava que eu era uma pessoa que pecava muito, que eu era uma pessoa que não coloquei Deus, né, na minha vida até 2023. Então, quando eu comecei a conhecer a palavra, eu comecei a me culpar. Eu comecei a criar circunstâncias que me culpava, me colocando num ambiente de não merecimento, num ambiente de não amor, de que eu não merecia tão pouco o poder e o amor de Deus na minha vida. E claro, diante do fato de não ter uma relação com Deus, até 2023, eu cometi muitos erros, cometi pecados, cometi, assim, algumas coisas que feriram pessoas, feriram no natural, feriram no espiritual, né? E entrei num loop de tristeza, num looping de escuridão mental. Parecia que minha mente tinha tomado conta de mim. Uma escuridão que eu não conseguia olhar para o lado, né? E muito nesse momento, as pessoas que estavam comigo, inclusive na igreja, falavam comigo que eu precisava orar, que eu precisava ter uma relação diária com Deus. E sim, eu buscava, mas doía, e eu buscava e doía. E doía muito, doía dor física no coração, no corpo, na alma. Doía porque eu tinha consciência dos meus erros e assim, buscava de uma maneira racional imaginar o perdão de Deus, imaginar que eu era realmente perdoada, que eu estava, né, que ainda havia salvação para mim. Nesse sentido, eu ficava tentando sentir a presença de Deus, tentando mesmo, como se eu estivesse me martirizando através de jejuns ríspidos, rígidos mesmo. E nesse meio tempo, o pastor Carlos apareceu para mim, né? Eu faço tráfego, ele apareceu para mim do nada e assim foi uma salvação, né? Eu até no início, a minha mente consciente me falava que ele não tinha que orar para mim, que eu que tinha que orar, era eu que tinha que sentir. Mas depois, com o tempo, ele foi orando para mim. Eu chamava pouco e ele orava. Tinha dias que eu estava sentindo tristeza, tinha dias que eu estava sentindo na escuridão, num abismo total. E ele lá me mandando uma mensagem. A minha mente não me fazia com que eu buscasse um contato com ele para fazer oração, para falar com ele o que eu estava sentindo. Também para não me colocar no estado de vítima, para não... Era tão racional a minha mente, não emocional ou espiritual, que eu não pedia a oração. Eu não pedia porque alguém um dia me falou que ninguém iria me salvar através de uma oração, ou a intercessão não iria me salvar, não iria me ajudar, nem a me salvar, né? Não iria me ajudar. E o pastor Carlos não desistiu. Todos os dias ele me mandava uma oração, e as orações que ele me mandava parecia o Espírito Santo me respondendo algo que no choro da madrugada, que no choro da noite eu falava com ele, né? E eu falava daquele jeito, aquele jeito de oração, pedindo de uma maneira, um clamor mesmo para Deus, mas era um clamor doloroso, era coisa que doía o meu corpo. Então, ele foi orando tanto, sendo perceptível em seu coração que eu estava precisando de oração e me mandando as orações, que chegou um ponto que eu comecei a sentir paz no meu coração, né? Ele começou a me ensinar a buscar a palavra, começou a falar comigo que eu sou filha, que eu sou serva, que eu tenho um coração assim, assim, assim. Então, assim, ele foi como se as orações dele foi também trazendo reforço à minha identidade, sabe? E era diário. E importante, nos dias que eu estava sozinha e mais triste, ele me mandava mensagem, me mandava uma oração de 10 minutos, de 12 minutos, de 7 minutos, de 6 minutos. E me salvava o meu coração. Então, assim, o que eu quero falar? Que a página que o pastor Carlos
está à nossa disposição, está à disposição. Ele tem um coração disposto, um coração de servo, que está salvando vidas. E eu posso dizer que ele salvou minha vida. Ele me tirou da tristeza. As orações dele me deixou paz, me trouxe paz. Chegou um ponto de... os meus problemas não foram resolvidos. Meus problemas não estão resolvidos no mundo natural, mas eu tenho paz. Os meus problemas ainda estão à caneta para resolver, ainda estão... Todos precisam ser resolvidos. Tudo que eu causei ainda está em processo de solução. No entanto, eu sinto paz. E eu tenho certeza que essa paz vem de uma intercessão, vem de uma oração, porque quando eu estava muito ferida, tinha dia que eu não conseguia orar. E o dia que eu não conseguia orar era o dia que ele me mandava uma mensagem de oração. Então, aqui eu agradeço de todo o meu coração. Eu honro a sua vida, Pastor Carlos, a vida da sua esposa, o seu ministério. Eu creio que vai salvar muitas pessoas. Eu creio que tem milhões de pessoas com problemas muito maiores que o meu. E eu creio que o Senhor, no tempo de oração para mim, tinha pessoas que estavam com maiores dificuldades. Mas o Senhor reservou um tempo para orar para mim. Então eu acredito muito na intercessão, sim. Eu acredito na oração, eu acredito que a oração tem esse poder de mover, de curar, de restaurar, de levar paz. Essa intercessão, quando ela é feita de todo o coração, de uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, sim, salva vidas. Então, fica aqui o meu eterno sentimento de gratidão mesmo, e que eu puder fazer pela vida de vocês, eu tô aqui. E pela vida dos outros também, que precisarem de vocês. Um abraço.